Deveres dos coatitas. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a cobertura de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles finas, e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Deveres dos Gersonitas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos Gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos de Merari.
Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço, e designareis, nome por nome, os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Número dos coatitas. Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número dos filhos de Gerson. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Número dos filhos de Merari. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Seja bem-vinda, família Manuel. Prazer termos vocês aqui. Heleninha Fernandes, querido Coragem, com você a palavra, abra seu microfone, é com você. Olha só, hoje boa tarde, nós vamos entender uma história que muita gente não entende, mas a família Manuel busca na Bíblia para entender, né, Helena? Antes de você explicar, poderia perguntar uma coisa para você, rapidinho? Claro, minha amiga, minha irmã, que eu amo muito, todas ordens. Esse coatita que era proibido de tocar nas coisas sagradas, é aqueles mesmo coatita que quando a arca foi entregue quando Davi estava levando com a arca e ele balançou, eles tocaram e morreram, foi eles? Bom, é isso que eu vou tratar aqui agora. Você já vai separar, que você faz a leitura oficial para a gente, e vai ler daqui a pouco os textos. Espera aí que nós vamos chegar lá. Bom. Minha mãe disse para não ler não, quando a Gina que eu leio péssimo. Pois. Acabou de dizer para mim isso, minha mãe.
Lá do Dona Valmira, como é que a senhora está? está bem, graças a Deus. Deus abençoe a senhora, minha Se irmã. prepara aí, Virgínia, porque você lê bem. Lê Gina bem. Minha mãe só gosta de Gina. Ela está é certa, né? Muito bem, porque ela gosta de variar. Ela poderia ser ela seria certamente, Cleide, uma grande anciã, né? Porque ela coloca todo mundo na igreja para trabalhar. Gina, Diaconisa, muita né? história hoje, hein, Gina? Como, Cleide? Mãe, É ler mamãe o era quê? diaconisa. Ler É. aonde? Bom, vamos primeiro aqui para números 4. Bom, olha só. Números 4 é interessante, Gina, porque vai descrever os três filhos de Levi. Lembra, ontem eu falei sobre isso, onde eles moravam, postei no grupo da família Manuel. Tá lá, você pode pegar. A vantagem é que você pode pegar, abrir a Bíblia, olhar direitinho, imaginar. E eu sempre falo isso, quando você estiver lendo, ô Val, fecha os olhos, imagine a cena. Imagine você vendo o acampamento formato de cruz, identificando a forma como Jesus daria vida por nós. Olha os móveis do santuário, é a mesma coisa. E agora a divisão é o seguinte: ao redor do santuário, você tinha os filhos de Levi, segundo as suas famílias, etc. Você tinha a turma de Coate, eles tinham uma responsabilidade. Olha qual era a responsabilidade. Presta atenção, isso que o Cleide falou é importante. Daqui a pouco nós vamos ler os textos. Depois que, sempre vai estar assim, ó, Gina, versículo 5. Arão e seus filhos virão e vão tirar o véu, vão tirar a tenda para cobrir o testemunho. Vão colocar a coberta, aí cita a coberta de pele de texuco, e etc, etc, etc. Vão mexer em tudo. Havendo, o versículo 15, presta atenção, hein? Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos, então, percebe? Há uma sentença aqui, não é isso, Gina? Então, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Muito bem, aí Cleide, que gosta de Bíblia também, já adiantou a história, eu vou pedir a Gina para ler. 1 Crônicas 6:29. Uzá era de que família dos levitas? Quem responde para a gente é 1 Crônicas 6:29. Você pode colocar link aí na sua Bíblia. É assim que a gente aprende Bíblia. 1 Crônicas 6:29. Dona Valmira escolheu Gina, e quem somos nós para discordar da Dona Valmira? Para. Ei, dona Valmira, abraço. Primeira Crônica, 6:29? 6:29. Como é o nome? O Zé era da tribo da família de quem? Nós já sabemos que o Zé era levita, viu, pessoal? Mas O vamos saber de filho que de família. Merari, o filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libim. 1 Crônicas 6:29. Será que eu peguei errado? Não. Lê aí, 1 Crônicas 6:29. Leu? Gina congelou ou foi eu que congelei? Foi ela ela. congelou. Gina congelou. 1 Crônicas 6:29. Lê aí alguém. Sinto muito, minha mãe. Segunda Coríntios, ou Segunda Eu Crônica. posso, eu posso ler aqui. Posso ler? 6, Pode vinte e ler. nove. Cada um a Leia. sua praga, e a sua dor estendendo as mãos para esta casa. Ouviu? 6:29. 1 Crônicas. Demerá. O filho de Merari, isso, foi Mali. Isso. Então De vamos quem? lá. Gina voltou, Gina voltou. Então deixa a Gina ler. Isso, presta 29. atenção, mas você já leu o que eu queria. Uzá era de Coate ou de Merari? E agora? Lê de novo, Gina, 6:29. Pode ter, como é? Falou que eu tinha errado. Não, é porque congelou sua imagem. 1 Crônica 6:29.
O Isso. filho de Merari foi Mali. De quem Ah, foi filho, Libine. De quem foi ah. filho, Simei. De quem foi filho, Uzá. Pronto. Então, Uzá era de que família dos levitas? Merari. Pronto. Agora, para que vocês não confundam a mente de vocês, quando um pregador trazer outra coisa diferente, Gina vai ler 1 Crônicas 8:7. Só para que não fique dúvida, hein? Naamã, Aías e Gera, este os transportou e gerou a Uzá e a Iude. Pronto. Então, tinha dois Uzá. Um era de Levi e o outro era de Benjamim. Porém, Uhum. o Uzá que ajudou Davi era levita. Ele não era de Benjamim. Era levita também. Era levita também. Como os coatitas e os gersonitas. Ocorre Por que ele morreu, que... então, se ele era levita? Boa pergunta, Gina. Gina, você vai ler para a gente. Gente, tenha paciência hoje. Talvez a gente só vai ficar nesse capítulo. Gina vai ler para a gente do versículo 4 até o versículo 14. Está falando Aí números? te explica isso. Tá? Números, nós estamos no capítulo 4. Talvez hoje a gente só vai ler isso aqui, porque a gente precisa da história de Uzá. Números capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 14. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir. Com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima, Um momento. Então, observe bem. Gina começou a ler que era o ministério de que família? Coatitas. os Versículo coatitas. 4. Uhum. Aí eu pergunto para vocês: Uzá era coatita? Não, Não. era E Merarita. o que ele está fazendo cuidando da arca? Entenderam agora? Foi aquele povo que entrou peraí, viu? Que entrou no arraial dizendo que tinha pão bolorento para não ser destruído, e Deus disse que eles iam participar para levando água para o povo, era esse então? Não. Ah, não. Essa é outra Aquele história é que eu explico Josué. depois. Ah, ok. Vamos pensar aqui, vamos pensar que eu estou vendo que vocês não estão entendendo. Presta atenção, Gracinha. Deus, ontem eu mostrei para vocês, gente. Tá aí, ó. Elô é muito prestativa nesse sentido. Ela colocou lá no fundo da tela dela. O Zá estava assumindo algo que não era para ele estar assumindo, irmão Coragem. Exatamente. Não era a função dos coatitas, dos meraritas. E Uzá não era da família de Coate. Por isso que eu pedi a Gina para parar a leitura. Vou ler de novo, versículo 4. Esse será o ministério dos filhos de Coate. E aí diz, depois que Arão cobrir a arca do testemunho, e aí vai dizer tudo isso, aí no versículo 15 diz, havendo, pois, Arão, quando Arão terminar de cobrir o santuário e todos os instrumentos, então os filhos de Coate vão levá-los. Como é que eles tinham que levar isso? Tudo coberto. Sem encostar. Eles E- não levaram porque desobedecer. Só aqui. Na Na espada, No gola. ombro! Uhum. Não podia usar carroça. Então, só a família de Coate, irmã Clarice, poderia caminhar carregando a arca no ombro com os varais. Não podia. Eu sou da família de Gerson. O Moisés, o meu pai tem o nome do seu filho. Eu quero carregar a arca. Eu posso? Não. Mas eu sou levita, mas não pode, meu filho. Quem estabeleceu a regra foi Deus. Então, só quem pode carregar a arca são os coatitas, e isso conforme o procedimento que Deus pediu.
Agora vamos ver outra história. Bom, Ô, aí a Coragem, só história... falar uma coisa. Quando eu Fale. estava ouvindo, o cuidado de Deus, assim, é como se fosse, né, o serviço, assim, como se fosse organizado uma milícia, né? Exatamente. Outra coisa, Gina, leia o 18. 18. Não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Está prestando atenção? Até os coatitas, se usar fosse da família dos coatitas, eu pergunto para Clarice, e usar tocasse na arca, ele estaria certo, irmã Clarice? Não. Percebeu, gente? Não podia. Só quem poderia, naqueles dias, tocar nos instrumentos, Arão e seus filhos. Eles, só tinham a função de carregar nos ombros. A propósito, quem foi que carregou a cruz sobre seus ombros? E teve ajuda de alguém que ele permitiu que ajudasse, que foi Sirineu. Irmão Sirineu. Agora a Gina vai ler para a gente o que está escrito, Gina. Bom, então nós já vimos. Depois vocês vão estudar o que está em 1 Crônicas, mas eu vou pedir a Gina para ler 1 Crônicas ainda, Gina, capítulo 6. Deixa eu ver se é o 1 Crônicas ou é o 2 Samuel. Deixa eu só olhar aqui, que eu anotei muita coisa aqui. 2 Samuel, capítulo 2 Samuel, Gina. Capítulo 6, está aqui. Sim. Versículo 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Pode ler o E 4? aí, esses meninos eram de que família mesmo? Nós descobrimos agora. Merari. Não podia estar lá, nenhum nem outro. Coatitas. Exatamente. Eles tinham que ser coatitas, eles eram meraritas. Não podia, em hipótese alguma, estar naquele lugar, como o Cleide já frisou. Só que tem um detalhe, e eu acredito que isso pode ter influenciado esse episódio. 1 Samuel, capítulo 6, Gina, versículos 7 e 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o 1 feriu Samuel, ali. capítulo 6, versículos 7 e 8. Primeiro? Isso, 1 Samuel, Eu estou lendo capítulo o 6, segundo, versículos né? 7 e 8. 1 Samuel 6. 6, está aqui. 17, 18? 7 e 8. 7 e 8. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-lo-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro e metei num cofre ao seu lado as figuras do ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa e deixai-a ir. 9 Pronto. também? Não. Pergunta é, esse era o procedimento para carregar a arca do Senhor? Sim ou não, pelo que vocês estudaram até agora? Não, mas nesse caso... Olha como eu gosto de Bíblia. Aí eles tinham que se livrar dela. E por que Deus caso... aceitou? Por que Deus aceitou os filisteus e não aceitou os hebreus nos dias de Davi? Porque era a única forma que os filisteus ateus sabiam fazer. Mas mandaram fazer novo e mandaram pôr a arca num cofre. Eles não conheciam a verdade. Uhum. Então, aquela forma como eles fizeram, alguém viu, achou interessante. Trouxeram para isso para Israel. Deus falou assim, peraí, que história é essa? Eu já vi essa história antes, né? Para vocês existe um procedimento. E aí é onde foi que a coisa aconteceu. Então, observe bem, os filisteus não conheciam as ordens divinas. E eles
adoraram a Deus segundo aquilo que eles reconheceram como divino. E Deus aceitou esse procedimento, até porque, como disse Massal, foi a forma como eles queriam se livrar da arca também, devolver a arca do Senhor. Mas o povo de Deus conhece a verdade. Então não poderia fazer de qualquer forma. E ainda tem um detalhe, e aí eu vou adicionar para vocês. Se eu não me engano, é Patriarcas e Profetas e Reis. A irmã White comenta que, além desse episódio que Cleide comentou, que ele era de uma família, ele era levita, mas não era da família correta, estava participando de um procedimento que ele sabia que estava errado, ele ainda tinha pecados não confessados. E quando ele toca na arca, ele é fulminado diante de Deus. Nada novo, porque Deus tinha avisado com muita antecedência. E um foi passando para o outro, e eles tinham consciência disso. E como de costume, aquilo que eu cito, normalmente eu posto. E eu vou postar para vocês na família Manuel essa informação que a nossa profetisa nos dá a respeito desse episódio. Guarde essa informação do estudo de hoje. Deus tinha separado cada família para um propósito. Você tem um propósito. Cleide E tem um eles tinham que se propósito. purificar também, né? Para fazer essas coisas. Todo ritual. Purificado. Isso mesmo, tinha todo o Mas ritual. Davi que quis levar numa carroça. Achou interessante, né, Gina? Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando vocês lêem o capítulo aí, vocês vão observar que os coatitas, etc., eles deveriam ter entre 30 e 50 anos. Na realidade, vocês vão descobrir que, a partir dos 20 anos, Gina, dos 25 anos, eles começavam, Cleide, a entrar no ministério. Eles ficavam ali cerca de 5 anos, como se fosse um estágio. Ei, Jesus começou a ministrar com 30 anos. Nada é por acaso, tá vendo? Val, pergunte. O pregador já está aqui, Val, não posso demorar mais, não. É rapidinho que eu vou perguntar. É que na hora que você foi explicar, misericórdia, caiu a minha internet. Falei, gente, mas como é que pode uma coisa dessa bem agora? Eu queria perguntar uma coisa. Você explicou lá os motivos. Tem alguma coisa a ver com a música também? Porque eu ouvi o Pois é. sermão dizendo que a música estava errada, porque depois Davi colocou música sonora Isso. para levar a arca de novo. Tem alguma coisa a ver? Bem, se eu não me engano, é um pastor que eu sigo, eu gosto muito. Ou foi o pastor Michelson, foi o pastor Eliezer Domini, eu gosto muito deles. E parece que em um dos vídeos eles comentam, não tenho certeza. Se eu tiver certeza, eu dizer com certeza, em que a música tocada naquele ambiente fez com que os animais ficassem desorientados, entendeu? E essa desorientação... mesmo. Pois é, ao desorientar os animais, ele já estava tudo errado. Ainda botaram um pancadão. Tum, 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 tum. Aí diz que os bois desviaram ali, porque ainda tem um detalhe, Val, parece que os animais estavam soltos também. Não estava assim, uma coisa bem cadenciada, bem organizada. E na hora que o animal tropeçou, então estava tudo para dar errado. E aí, amigo, Uzá meteu a mão para segurar a arca do Senhor. E, lamentavelmente, ele perdeu a vida, porque ele não podia nem estar ali, estava tudo errado, ele era referência. Olha só, no livro de Josué, Cleide lembra disso. Os levitas eram a referência, nem Gina, dentro de Israel. Então, era como se alguém chegasse aqui agora, Val, querendo falar alguma coisa nova, fora do adventismo, e você, que é levita, você levantar a mão e dizer, amigo, calma, isso aí, assim, entendeu? Essa era a função do levita nos dias, e até hoje, né? Naqueles dias. Bom, depois eu vou Muita comentar... gente fala, Coragem, mas Sim. os bois tropeçaram, a arca ia cair. Ué, você já fez da forma errada. Então, ele matou na hora para que Davi também aprendesse porque depois ele fez certo, né? Ficou na casa de Obed-edom, depois Sim. ele fez certo. A casa de Obed-edom foi abençoadíssima, diga-se de Você passagem. sabe, Obed-edom era da onde? Da tribo ou do local? Não, de onde ele era? Diga. Filisteu. Não, Pois não, não era filisteu. Sim. Não, é porque existe uma... É de outra tribo, mas não da Isso, é isso, Gina. Existe uma referência aos filisteus, mas na realidade não é
esse rapaz, se você pesquisar, você vai perceber a diferença. Ô, Cleide, acabou meu tempo, Tá. né? O pastor assim não entrou ainda não. Então vamos continuar batendo um papo aqui. Mas olha só, esse homem, que tanto um quanto o outro, nós temos aí 3 menções. Depois eu posso falar sobre ele. Na realidade, a explicação, irmã Clarice, nós vamos dar mais à frente, quando ele entrar em cena. Quem tem esse costume de... Mas a senhora tem razão. Depois eu vou passar o conteúdo para a gente. Vamos lá. Na hora que o pastor chegar, acredito que você fala, eu encerro, tá? No capítulo 5 de Números, Osana, tem um episódio, Osana, que parece ser discriminatório com relação à mulher, mas não é. Eu vou ler para vocês. A Bíblia descreve o seguinte: quando o homem achar que a esposa o traiu, antigamente o sistema não se resolvia assim. Então foi criado um ritual em que a mulher iria com o homem até a presença ali do sacerdote, e nesse momento o homem ia confessar ou dizer, né, o que estava acontecendo. E aí você tem a partir do versículo 10 dizendo, e aí o que acontece? Nesse momento, versículo 14, o homem que está com ciúmes, ele vai chegar até o sacerdote, versículo 15, com a oferta, e ele vai descrever a oferta. E aí o que vai acontecer? O sacerdote, no versículo 16, colocará a mulher perante a face do Senhor. Então o sacerdote, diz a Bíblia, tomará da água santa num vaso de barro e colocará um pouquinho daquele pó do santuário na água, vai colocar na água, fazer uma espécie de... uma palavra bonita aqui. Não sei se eu poderia falar, seria um chá, uma mistura. E aí ele ia dar à mulher. A mulher ia soltar o cabelo e após isso ela ia beber essa água, que era chamada de água amarga. E, Val, e aí o que ia acontecer? Seria proferida uma maldição, digamos assim, e no versículo 9 diz, se ninguém se deitou e se não se apartou do seu marido, dessas águas amargas você vai estar livre. E assim, o que ia acontecer com essa família, Cleide? O homem e a mulher voltariam para casa para esperar uma resposta divina. Tiane está dizendo. E aí o que acontece? Se porventura ele chegou? Ele não vai entrar não, tá bom? Tá. Ô, Gina, pesquisa aí, ou outro que queira pesquisar, pode pesquisar, por favor. Se porventura... Coragem, só para... Obed-edom era Geteu. Geteu, da tribo do Gad. Isso. Pronto. Josué 21, 24, né? É a resposta que vocês querem. E também 1 Crônicas 15, 18 a 24. Mas vamos deixar isso para quando ele entrar e ensina realmente. Tá. Então, o que acontece? Essa lei, versículo 29, é chamada a lei dos ciúmes. Então, se resolvia dessa forma, essa possibilidade do marido desconfiar da esposa. Eu pergunto para vocês, na Bíblia nós temos alguns casos, interessantes, como o caso, por exemplo, de José, que foi acusado de ter ficado com a esposa de Potifar. Vocês lembram disso, né? Se o Egito praticasse esse ritual, se eles fossem, digamos assim, pessoas relacionadas com Deus eterno, José não passaria por aquele constrangimento, porque quando ela fosse levada ali a situação, ficaria um pouco mais claro diante do coração de Potifar, se essa fosse a sua intenção, de que nada tinha acontecido. Porque a pessoa estava diante do STC, Supremo Tribunal Celestial, e era de lá que saía o veredito, e Deus não erra. Então, eu quero crer, e eu acredito nisso, que muitas mulheres, porque o ciúme sempre existiu e sempre existirá. A propósito, hoje eu vi uma notícia tão triste de uma situação que aconteceu aí, parece que em São Paulo, de um pai, coisas que de vez em quando a gente vê na internet. Então, a intenção de Deus era proteger as mulheres. Sabe por quê, Dalvanice? Porque os direitos de vocês, mulheres, eram muito restritos. Eu até ouso dizer que a mulher quase não tinha direito nenhum nesse período. E desse jeito, Deus protege a mulher, protege as famílias, protege contra os falsos, essas
essas coisas que se levantam contra as pessoas, muitas vezes, né, são ciúmes falsos, pecaminosos, e essas coisas nós sabemos que, segundo Coríntios, capítulo 13, segunda carta de Paulo aos Coríntios, não procede de Deus, e não é um amor verdadeiro. Então, escute, a Bíblia vai citar água santa, mas vocês lembram que Deus falou para Moisés, e falou também para os hebreus, ande na minha presença e ser perfeito. Então, não tinha nenhum poder na água, era justamente o fato da pessoa estar diante do Senhor, e aí, nesse caso, a coisa acontecia, tá bom? Muito bem, vamos para o capítulo 6, capítulo 5 ficou para trás, vocês fizeram os paralelos, entendeu por que Uzá estava no lugar errado, ele aiou, ele não podia estar ali, ele era de uma família que não tinha autorização de Deus para participar nem do procedimento como levita, e nem de tocar na arca, porque ele não estava relacionado à família que deveria carregar a arca sobre os ombros. E tocar na arca piorou. Só quem podia, nesse caso, na hora de montar e desmontar, fazer esse procedimento era Arão e seus filhos, ou os sacerdotes e o sumo sacerdote. Claro isso, claro o capítulo 5 de Números, se alguém tem alguma pergunta, já sabe o procedimento, ou um comentário, eu sei que muita gente aqui estuda a Bíblia, pode levantar as mãozinhas e comentar, porque hoje a gente vai ter tempo para isso. Entro no capítulo 6, que eu considero outro capítulo importantíssimo. Gina, por quê? Porque vai falar sobre o voto de Nazireu. E no versículo 3, olha, vocês já observaram que eu gosto de vincular as coisas, né? Assim como nós vinculamos o capítulo 4, Cleide, com o 1 Samuel, a história de Davi, o capítulo 6 de Números vai dizer assim no versículo 3, Gina, observe. Lê aí, Gina. 6:3. 3. De Números, 6:3. E abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Muito obrigado, Gina. Agora lê o versículo 5. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Olha para mim, a Bíblia está dizendo que o nazireu não podia usar vinho, nem bebida forte, nem vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem beberagem de uva, nem comer uvas secas e nem comer uvas frescas, e nem cortar o cabelo. Ficou claro? Aí nós vamos entender um texto agora que está em Juízes, capítulo 14, versículos 5 e 6. Sansão, ele foi nazireu, e Samuel também. Muito bem, isso mesmo, irmã. Perfeito, irmã Clarice. Agora eu queria saber se a senhora sabe disso, que Gina vai ler agora, hein? Primeiro, Juízes 4. 14, 5 e 6. Presta atenção, Helena, que agora vai fogo. 5 e 6. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão... onde? Tímna. Não podia Ele podia entrar em vinha? Não. Então, não posso falar que está sendo gravado. O irresponsável do Sansão, enquanto estava caminhando com o papai e mamãe, ele foi para onde, Gina? Para a vinha. E o que ele fez lá? E chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Olha só, gente, olhe para mim. Sansão foi fazer o que na vinha? Eu acho. Comer vinho ou comer uva. Chupar uva! E ele podia fazer isso? Não.
E Permitiu quando ele chegou lá, quem estava esperando ele? O leão. para evitar ele de comer a uva. Vocês estão entendendo como é que é fácil entender a Bíblia? Sansão, Helena, Sansão, Osana, era, Jane, nazireu. Não podia comer nada vinculado à uva. E aí, olha como é que eu sei disso. Olha o que está escrito no final do versículo aí. Nem a papai, nem a mamãe, ele deu a saber o que tinha acontecido. Como é que ele vai dizer para o pai dele? Ó, pai, eu entrei ali para chupar uva e um leão veio me pegar. Vocês entenderam? Tá vendo o que acontece? Bom, aí, na sequência, tem outras recomendações. Agora, no versículo 19, Gina, do mesmo capítulo, você vai ler o que está escrito para a gente. 14, 19. Isso. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e suas vestes festivais, deu-as aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Beleza, eu acabei pedindo a Gina para ler o texto posterior, mas guarda esse texto aí, Gina. Lê o 8 e o 9, já eu deixo o Lânia perguntar. O 8 e o 9. Depois de alguns dias... Presta atenção no texto, na escrita. O importante da Bíblia é isso, é você prestar atenção nos detalhes. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Por que Sansão não falou para papai e mamãe que ele pegou mel de um leão que estava morto? Por quê? Era defunto. Versículo 7 de Números, capítulo 6. Por seu pai, por sua mãe ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos. Ou seja, Sansão não poderia, em hipótese alguma, tocar em cadáver de humanos e de animais. E ele fez isso. De novo, Sansão traiu a confiança do Senhor e quebrou o voto que Deus pediu para ele cumprir. Agora, o texto que Gina leu na sequência é o seguinte: o Espírito Santo, mesmo assim, teve muita paciência com Sansão. Porque quando ele entrou na vinha, era para ele ter morrido comido pelo leão. O Espírito porque Santo ele ainda não havia cumprido o propósito que Deus tinha para ele com os filisteus. Ele ainda não havia cumprido, ele precisava cumprir esse propósito. Então, quer dizer que Deus força para que a pessoa cumpra o propósito? Presta atenção onde nós vamos chegar. Não, com certeza que não, mas... Então, a misericórdia, apesar da irresponsabilidade de Sansão, permaneceu, entendeu? Com certeza. Então, aqui eu vejo da seguinte forma, eu concordo e estou só adicionando informação. Deus separou Sansão para um serviço, como separou João Batista. João Batista foi fiel até o fim. João Batista, eu costumo dizer que é o José do Novo Testamento, o Daniel e José do Novo Testamento. Ó, fiel até o fim. Sansão era tortinho, assim como Davi muitas vezes foi, mas a despeito dessa sua não fidelidade a Deus, Deus permaneceu fiel à sua palavra. É o que acontece comigo, irmã Clarice. Quantas vezes eu falho com Deus, e Deus, apesar de minhas falhas, continua tendo misericórdia de mim. Então, nesse aspecto, eu entendo Todos nós, né? Mas tem gente que é mais, irmã Clarice. A senhora sabe o que eu estou dizendo. A senhora é uma mulher direitinha, mas tem gente que é tortinha. Quem dera, né? Quem dera. A Lânia está perguntando, quer falar? Vou deixar agora. Então, presta atenção, Lânia. Primeiro, ele não poderia ter entrado na vinha. Segundo, ele não poderia ter mexido no cadáver do leão. Terceiro, ele não poderia ter se contaminado com esses cadáveres que ele levou as roupas.
para a aposta que ele fez, que Deus nunca mandou ninguém apostar com essas coisas do Ford saiu, do Ford não sei o quê. Para com isso. Lânia, pergunte. Boa tarde. Não, eu não quero perguntar nada, não, mas eu só quero falar uma coisa, Sim, que eu moro aqui no Paraná, e aqui no Paraná, no terminal de ônibus, tem um lugar que eles colocam livros, né? E esse aqui, sim, eu achei essa revista lá de 2009. Para quem é adventista faz tempo, eu sou adventista apenas 4 anos só, né? E sim. aí está falando sobre o livro de números. Olha que interessante. Legal, legal. Não sei se É a Eu vocês lição da lembram. escola tenho sabatina ou é um livro? Escola Sabatina de escola 2009. sabatina. 2009. Legal. E Estuda, irmã, que aqui, a senhora vai gostar. eu achei ano passado, eu peguei, aí eu estou estudando junto. Aqui está falando o seguinte: quando o Nazireu não bebia do fruto da parreira, ele expressava concretamente sua convicção de que estava a caminho de uma terra melhor. Muito Né? bem. Então, É isso achei aí. bem interessante. 2009 não era adventista, nem sonhava ser adventista, mas eu peguei essa revista. Talvez tem gente que joga fora, né? Aí eu peguei É. para mim. Muito bem. Então, na história de hoje, no estudo bíblico de hoje, no ano bíblico, nós vimos aí os dois personagens que acabaram por falhar aí com o que nós entendemos que era o procedimento correto, tanto para o levita usar, quanto para Sansão, que era nazireu. São os dois exemplos. Mas como a irmã Clarice muito bem citou, nós ainda temos João Batista e Samuel, que também eram nazireus, né, que foram pessoas assim, ó, certinhas, né? E aqui, gente, às vezes eu brinco, é só para a gente descontrair, mas é claro que isso é sério, e eu sei que a irmã Clarice me entende também, que ela já viu como é que a gente estuda a Bíblia aqui. Porém, Sansão, infelizmente, ele. E aqui tem um detalhe interessante, irmã Clarice. Se vocês observarem bem, não é o tema de hoje, Sansão nós ainda vamos estudar no livro de Juízes, Cleide, mas nós vamos ver que Sansão, Gina, ele foi permitindo que o demônio se aproximasse daquilo que era o último ponto em que ele tinha de trato com Deus, irmã Clarice. Porque quando ele começou a dizer para ela, me amarra, me aperta, amarra o meu cabelo, ele foi dando dicas. E eu perguntei para. Eu vou perguntar isso no livro de Juízes para vocês. Será que Satanás não sabia que se cortasse o cabelo de Sansão ele ia ficar fraco? Ia perder o último sinal? Por que Satanás não falou para Dalila? Vocês entenderam? Foi necessário que Sansão abrisse o bocão e contasse aquilo que era, digamos assim, o trato que ele tinha com Deus. A mesma coisa acontece hoje conosco. Um dia eu vi na internet uma pessoa falando uma coisa interessante na internet, assim, não tem nada a ver com números, mas é só para nós entendermos uma coisa. A pessoa perguntou assim, rapaz, você está prosperando, o que aconteceu? Ele falou assim, eu aprendi que para a gente prosperar, para a gente ter sucesso, a gente não deve falar nada para ninguém da nossa vida. E o outro falou assim, e você está prosperando? Ele falou, não, mas também eu não estou falando para ninguém. Então é isso. Se Sansão controlasse sua boca, ele teria uma vida mais tranquila. Vocês acham que o final da vida de Sansão foi segundo a vontade de Deus? Não foi. A misericórdia permitiu aquilo, entendeu? Bom, esses são os 3 capítulos de hoje. Ah, tá. Mas aí, por que coragem? Por exemplo, você não faz o 7 e o 8, porque aí na segunda-feira, no domingo, não precisa fazer 4. É verdade. É uma boa ideia mesmo. Mas é porque assim, se tu estudou, eu deixo tu passar. Mas como eu não Não, estudei, porque tem detalhes que a gente precisa, eu gosto de ler antes, entendeu? eu sei. Porque pode surgir uma pergunta, outra coisa, e aí a gente não Mas leu. a forma como Deus colocou as coisas me deixou assim, talvez mais encantada, porque eu não lembrava de tantos detalhes assim, sabe? Sim. Foi assim fantástico o aprendizado e Amém. foi demais. Amém. Léo? Deus é um Deus de organização, né? Léo? Olá, boa tarde. Boa Eu tarde, queria, Léo. boa tarde, Deus abençoe todos vocês. Eu queria complementar aí com alguns trechos da Bíblia com relação a essa questão de nós
medirmos as nossas palavras, né, reter ela, que foi o que Sansão, bom, ele ocultou de uma forma negativa dos seus pais, né, Sim, mas em certos momentos ele falava demais e expunhava ali as coisas que aconteciam com ele para os seus inimigos, né? Eu gosto sim, muito de Provérbios capítulo 17, versículo 27, na área que declara que quem retém as palavras possui o conhecimento, verdade. e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, às vezes, reter a palavra, isso demonstra conhecimento, ser sereno de espírito ou calmo, né? Isso demonstra também que nós possuímos a inteligência. Outro provérbio que é muito mal compreendido, que é Provérbios 12, 23, declara que o homem prudente oculta o seu conhecimento. Na NVT fala assim, o homem prudente, ele não se gaba do seu próprio conhecimento. Na King James fala que ele não alardeia os seus conhecimentos. Então, para nós associarmos esse provérbio com Provérbios 15, 7, que diz que a língua dos sábios derrama o conhecimento, o ocultar ali é você não se gabar, é não fazer alardeios do seu conhecimento. Assim como Provérbios 17, 27 fala que a gente tem que reter as nossas palavras e assim nós demonstraremos que nós possuímos o conhecimento, não é? Sim, E verdade. é interessante que Sansão acabou não fazendo isso, não cumprindo com o voto de nazireado dele, mas posteriormente ele conseguiu vencer os seus inimigos, né? Entregando a Sim, sua sim, própria sim, vida. verdade. Que é outro assunto que um dia, quem sabe, nós vamos estudar sobre isso, né? Esse momento que ele realizou esse sacrifício. Fala, Gina. Leonardo, Pode falar, Gina. você leu 17 quanto? Provérbios 17 quanto? Repete aí, Provérbios, Léo. Provérbios capítulo 17, versículo 27. Tá, obrigada. Diz Bom, assim, diga. diz que Uhum, quem retém as palavras possui o conhecimento. Na NVI fala que o homem de conhecimento é comedido no falar. uhum. Na Ave Maria também diz assim, aquele que mede as suas palavras possui a ciência. Cada tradução traz um aspecto diferente, né? Reter, Uhum. medir ou ser comedido, né? Tá, Verdade. obrigada. Bom, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu não posso terminar o estudo de hoje, Cleide. Se alguém tem alguma pergunta, faz depois. Nosso tempo acabou, tá? Se quiser comentar também, pode ficar à vontade. Sempre quem comenta aqui, volta e meia, Val, Margarete, Clarice, outras pessoas, mas você também pode comentar. Quando o tempo é maior, há essa possibilidade. Agora, quando o tempo é menor, porque tem um pregador, então, tanto eu quanto Gina, nós temos esse cuidado de terminar no horário, para não atrapalhar o que nós consideramos como muito importante do nosso culto, você que está chegando agora, que é justamente a mensagem que é proferida normalmente por um pastor ou por um pregador leigo, cheio do Espírito Santo, tal qual, porque nós sabemos que não existe ninguém inspiradão, inspiradinho. A inspiração é sempre a mesma, e claro que a diferença, nós já explicamos isso em outro momento, é a questão de que os profetas que escreveram a Bíblia são autoridades, têm autoridade final, porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, então nossa regra é de fé, ok? É a base Irmão, de nossas doutrinas. irmão Coragem, Isso significa... Oi, é Nani. diga, Nani. Irmão Coragem, dois comentários sobre você e sobre a linda que eu amo demais também, a Gina. Sim, Por que que você não estudou para pastor? Depois você responde, tá? E a, pronto, eu vou falar rapidinho. e a Gina, eu quero falar que eu a amo demais e saber onde que ela mora, que ela falou aí e eu não escutei direito. Eu Gina mora moro no em Espírito Guarapari Santo. e obrigada pelo amor. Gina mora num lugar maravilhoso, à frente do mar, viu, gente? Um dia desse eu vou aparecer aí, né, Cleide? Nós dois, É, o Cleide. Vou quintal é chamar eu, você e grande. Elô, e nós vamos passar um dia nesse sol. Hoje está até fresquinho aqui, graças a Deus. Por que que eu não fiz teologia? Quando eu Pode, tinha. Rapidinho, viu, Cleide? 2 Ele minutinhos é eu professor resumo. de Bíblia.
Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu recebi o chamado do IAN para estudar, terminar o ensino médio e fazer teologia. Mas eu sempre fui um filho muito apegado à minha mãe. E hoje eu sofro muito porque eu estou aqui, minha mãe está na Bahia, né, em Itamaraju. E naquela ocasião surgiu essa situação e eu, quando estava pronto para viajar para o IAN, cheguei para minha mãe e falei, mãe, não quero ir não. Ela, ô filho, porque eu falei, mãe, eu amo muito a senhora, eu não vou viver sem a senhora e tal. Eu perdi, Elô, meu pai quando eu tinha 3 aninhos. Então eu trabalhava para sustentar a casa, entendeu? Então, por conta disso e de outros fatores, eu achei que não deveria fazer naquele momento e tal. E aí eu fui fazer depois outros cursos, né, superior, digamos assim, 2 cursos, um na Ciências Sociais, outros na Ciências Exatas, quando eu já tinha casado com minha esposa linda, maravilhosa, que sempre incentivou. E por que eu gosto tanto de Bíblia? Porque aquela mamãe que eu também não quis ir fazer porque não queria deixá-la só, ela não era casada, até hoje não é, ela me ensinou a gostar de Bíblia. E essa semana, Gina e Cleide, eu estava pensando num episódio, irmã Clarice. Um dia minha mãe chegou em casa e eu estava com 2 testemunhas de Jeová, estudando a Bíblia. E aí, Elô, as mulheres chegaram, entraram, minha mãe, que isso, meu filho? Eu falei, não, mãe, são pessoas aqui que estão estudando a Bíblia comigo. Ela ficou preocupada. E aí, quando ela estava para querer interromper educadamente a conversa, as irmãs do Testemunho de Jeová falaram, não, ele entende de Bíblia, nós estamos gostando de conversar com ele. Eu lembro disso e minha mãe me preparava para esses encontros. Porém, tem um detalhe que eu quero contar para vocês. Um dia, Clarice, irmã Clarice, eu estava chegando da escola, olha como Satanás é astuto, e juntou 4 meninos da Igreja Maranata. Eu não sei se vocês conhecem a Igreja Maranata, até uma vez. E esses meninos, Cleide, começaram a me questionar. Eu não tinha nenhuma Bíblia na mão na hora. E uma das perguntas, irmã Clarice, foi sobre o juízo investigativo. O tal de ontem que nós estudamos. Ei, Cleide, eu não tinha experiência. E na hora que eles me apertaram, eu usei um texto de Ellen White. Ô, Elô, para quê? Riram, escarneceram, ridicularizá-lo. Eu saí mal, muito mal daquele episódio. E cheguei em casa e falei para minha mãe. Eu sempre fui muito amigo da minha mãe, lembra? Mãe, peraí, mãe, a senhora me ensinou e eu fui contar a história para ela. Ô, meu filho, para que tu fez isso? Você não deve citar Ellen White quando você estiver falando com esses irmãos. Eu falei, mas por quê? Porque eles não acreditam. E quando você faz isso, você fecha a possibilidade de manter um diálogo com eles. Falei, a senhora nunca me falou. Ela falou para mim, eu não sabia que tu ia arrumar essas coisas. A partir dali eu aprendi. E é por isso que vocês observam. Toda vez que vocês fazem perguntas, eu respondo na Bíblia. Já observaram isso? E coloco os textos de Ellen White para reforçar esse conhecimento para todos vocês. Naquele momento, eu não sabia, minha mãe não tinha avisado, e eu aí tive esse problema. E sabe quando foi que eu tive a oportunidade de novo de falar com esses meninos? Nunca. E eu era motivo de riso e de piada quando eu passava na rua, justamente porque, num pequeno debatezinho ali, claro que eu sei que Deus viu de outra maneira, né? Ele sabia da minha inocência também, mas infelizmente é isso. Então, respondendo objetivamente, não fui fazer teologia, não foi por falta de oportunidade, não, que eu tive. E o interessante, Gina, eu ganhei bolsa, mas foi por conta dessas situações aí. Mas, com o passar do tempo, eu continuei gostando de Bíblia e hoje estou aqui, né? Depois do convite do pastor João e dessa disponibilidade que Cleide tem dado, estudando com vocês. O que eu sempre estudei, Gina, se vocês chegarem em Itamaraju, nada do que eu estou falando para vocês aqui eu não falava lá. É o meu jeito de estudar a Bíblia assim, com muita humildade, muito respeito, com todos os irmãos, tudo com o pastor da Batista, da Assembleia de Deus, eles sempre conversam comigo, é sempre assim. Quando eles permitem, aí eu trago minha velhinha para a conversa, claro. É coragem. Só falando rapidinho, abrindo um parênteses, um dia eu estava conversando... tem que dormir. Não, só isso, rapidinho. Eu estava conversando com a minha tia Dedé, aí soltei uma frase, né? Aí ela falou assim, ó, conversa para quê?
Vocês ficam com a Sueli, eu acho que eu fico com o meu João Calvino. Eu falei, mas a senhora já estudou a vida de João Calvino a fundo? Ela falou, não. Falei, pois é, ele guardava o sábado, ele foi batizado por imersão, e etc, etc, etc. Então, a senhora procura estudar a fundo quem a senhora acredita, para depois a senhora encontrar. Aí ela calou a boca também e não falou Pronto, é mais verdade, nada. verdade. Gente, eu finalizo o estudo de hoje lendo para vocês aquilo que Arão nos ensinou. Eu sei que muitas vezes os pregadores dessa sala falam, e os pregadores dessa sala, Margarete, Isabel, Clarice, todos os outros daqui, também Gina e todas as outras pessoas, volta e meia finalizam isso nas suas igrejas. Cleide também, Cleide tem esse dom, ela recebe todo mundo bem, fala bem na igreja dela. Eu já estive lá e vi, né? E que está, viu, Léo? Aí em Números, capítulo 6, versículo 24, eu finalizo deixando para vocês a bênção de Arão, que Deus ensinou a Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. A todos vocês, diga amém, tá? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês, e que tenha misericórdia de cada um de nós, né? O Senhor levante sobre cada um de nós o rosto e nos dê a paz. Amém. E dessa forma, nós somos abençoados com a bênção de nosso primeiro sumo sacerdote. Em nossa igreja, o primeiro sumo sacerdote foi justamente Arão. Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que cada dia mais você procure estabelecer essas conexões na palavra de Deus. Tem pessoas aqui que eu sei que já faz isso, né? E é por isso que às vezes eu falo assim, olha, cuidado, vamos mais devagar nesse sentido, vamos trazer, porque nós sabemos que a igreja ela precisa de uma certa maturidade, né, Gina? Gina já sabe muito, Cleide sabe muito, Elô sabe muito, Clarice sabe muito, Léo conhece muito, Massal também, Margarete, sabe? Eu sei que tem pessoas aqui que conhecem bastante. Isso não é para ter orgulho, não, hein? Seja humilde, né, de Passos. Mas também nós temos pessoas que estão chegando agora. Então, nós temos que trabalhar para que todos estejam, como diz a Bíblia, no mesmo nível de conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Fique com Deus. Eu vou fazer a oração e depois Cleide vai dar sequência. Nós temos as pessoas que estão jejuando e as outras coisas que você já conhece. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu queria só pedir licença, que depois que você orar, ou a Nayara ou a Tiane, para fazer entregar já o jejum, assim já a oração já é para não ficar pulando, tá bom? Perfeito. Então, quando eu falar amém, ou Nay, ou quem? Ou Tiane. Ou Nayara ou Vamos Tiane, orar. tá bom? Ok. Bondoso Deus, quão maravilhoso, Senhor, tem nas nossas mãos a tua palavra. Meu Deus, que bênção os textos que nós estudamos hoje, os capítulos. Fizemos um resumo. Porque, na realidade, Espírito Santo, o estudo é pessoal. É Gina na casa dela, Clarice na casa dela, Margarete na casa dela, cada um, Miriam, Val, cada um de nós, Marizinha, em nossas casas nós abrimos a palavra e temos um encontro pessoal com o Senhor. Isso chama-se intimidade. O sonho da Cleide e de todas as meninas que organizam esse culto, Lissandra, Fernandinha, todas têm um só objetivo, Senhor. É que nós, muitas vezes estamos em 30, outras vezes 60, mais, às vezes menos, é que tenhamos esse costume de abrir a tua palavra em nossas casas e estudar. E ao chegarmos aqui, fazemos o destaque de um ou de outro ponto do ano bíblico e temos o bálsamo da tua palavra, que vem através dos nossos pastores e dos nossos pregadores leigos, pessoas sempre iluminadas por teu Santo Espírito. Esse é o sonho da família Emanuel, o sonho da Cleide, também do nosso pastor que hoje descansa aguardando a tua segunda vinda, e de todos os nossos pastores, inclusive do nosso pastor Daci. Obrigado pela vida de cada um desses membros, das pessoas que estão jejuando, daqueles que estão orando. Nós temos colocado nas tuas mãos a Dalvanice, temos colocado nas tuas mãos a Cida Cabral, o Rubens Alexandre. Gratos somos pela recuperação da Miriam, da Rivanda, pela bênção que o Senhor tem nos concedido, o sorriso da Jane, Senhor.
Muito obrigado por tudo isso. E tem muitos outros pedidos que nós temos feito. Marizinha postou outro momento, Tiane também, um ou outro pedido lá no grupo. Há muitos pedidos no grupo. Uma criança, por um parente, assim por diante. Todas essas pessoas nós colocamos nas tuas mãos. Nos ajude, Espírito, a compreender isso. E o nosso objetivo da família Emanuel é que nós tenhamos diariamente esse encontro com o Senhor. Claro, Espírito Santo, que nós temos outras salas e outras famílias que também têm buscado e com o mesmo afinco, o mesmo objetivo. É a sala 57, Meu Dia Começa com Deus, o PG Online, a Rivanda e tantas outras salas, as meninas maravilhosas da Manancial, que teu Santo Espírito abrace e alcance a todas elas. Tem a Ariagna com seu ministério, tem tantas pessoas. Deus, os nossos pastores distritais nós colocamos nas tuas mãos. O presidente da Associação Geral, pastor Ayrton Filho, e todos os teus pastores na face da terra, os nossos pastores aqui da família Emanuel, o pastor Enéas, o pastor Daci, todo, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos para que o Senhor possa abençoar ricamente a vida deles. Ser com a Osana, ser com o doutor Lovísio, que são nossos palestrantes, o Eduardo, Pache, a Gina, todos, Pai, todos estão nas tuas mãos. Que o Senhor os abençoe ricamente. E se eu esqueci o nome, o que é muito possível, porque, infelizmente, nossa mente vai falhar, o Senhor também abençoe aqueles que não foram citados. Obrigado por tudo. Nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, pedindo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, suplicando por tua misericórdia sobre as nossas vidas e pelo batismo constante diário sobre as nossas mentes e os nossos corações. Tome todos em tuas mãos, é o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.